Esse vídeo é muito importante para você que está planejando fazer o seu intercâmbio agora em 2021 e que precisa trabalhar para manter os seus estudos, para manter as suas despesas no país durante o seu visto. Eu gostaria de fazer uma reflexão, repensando um pouco sobre uma opinião que eu tive em abril, maio mais ou menos, quando as pessoas me perguntavam sobre qual seria a melhor época para chegar na Irlanda após a primeira onda de infectados, né? Para quem não sabe, nós estamos passando por uma segunda onda e eu falava para as pessoas que a partir de abril talvez seria a melhor época para você estar chegando na Irlanda, considerando que nós já teríamos passado por uma possível terceira onda. Tá? E nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre isso e nós vamos falar sobre principalmente as circunstâncias que o aluno pode enfrentar se ele chegar no meio de uma onda de infecção como a que nós estamos vivendo agora, que é a segunda onda e que está sendo pior do que a primeira. Então nós estamos trancados em casa, as escolas estão fechadas, o comércio está fechado, ou seja, está todo mundo isolado e com isso a gente pode discutir aqui as principais complicações que o aluno pode ter, né? Nós vamos falar sobre o valor investido, pode ser maior do que o que você já estava planejando. Nós vamos falar sobre acomodação, documento que pode atrasar, nós vamos falar sobre a falta de emprego e nós vamos falar sobre benefício do governo. Vamos falar sobre aulas canceladas, nós vamos falar sobre passagens aéreas que podem ser canceladas em cima da hora. E nós vamos falar também sobre se realmente vale a pena correr todo esse risco ou não. Quem pode correr esse risco e quem deveria repensar se vale de fato a pena embarcar numa situação como essa. Eu não quero estar voltando aqui toda vez passando informações pessimistas para vocês, mas o momento que a gente está vivendo eu vejo que é uma responsabilidade muito grande, né? Fazer previsões, mas de qualquer forma a gente tenta dar o nosso melhor, a gente tenta fazer o máximo de pesquisa possível e eu me sinto numa obrigação de ajudá-los a pensar e poupar o dinheiro de vocês. Talvez esse não seja o melhor momento para você investir nos seus sonhos, mas talvez esperar mais um pouquinho para daí você conseguir algo com segurança e ter o seu dinheiro investido com mais segurança. Agora, como pai principalmente, a gente acaba tendo mais preocupações e automaticamente a gente acaba tendo mais empatia sobre tudo que pode acontecer com as outras pessoas, principalmente aquelas que levam em consideração tudo que eu falo aqui nesse canal. Então, para você que é novo aqui no canal, a gente não fala só sobre as notícias ruins, a gente fala sobre várias coisas, sobre a vida fora do Brasil, sobre viagens, sobre dicas de como fazer o seu intercâmbio na melhor cidade, no melhor país e no melhor momento. E esse vídeo nós vamos falar especificamente aqui sobre a Irlanda. Nós estamos vivendo aqui um segundo lockdown feio, que vai durar 6 semanas, que estava afundando ainda mais a economia do país que já tinha entrado em recessão econômica e as consequências que esse segundo lockdown podem trazer para o próximo ano. Então, para começar, pessoal, eu quero dizer assim, o valor investido que você planejou, ele deve ser sempre maior na situação que a gente está vivendo, tá? Por que eu falo isso? Porque teve muitas pessoas que chegaram em março, bem quando o país se fechou. Normalmente a pessoa teria conseguido tirar um documento chamado PPS, que é o documento que o empregador consegue te registrar e você consegue trabalhar, demoraria 2 meses no máximo, tá? Até com muito azar, talvez 6 semanas. Então teve pessoas que passou março, abril, maio, junho, julho, conseguiu tirar o documento em agosto. Outras pessoas nem conseguiram. E a imigração ela acaba não ficando de mãos atadas, né? Eu recebi uma família em dezembro, um casal e um filho de 18 anos, os 3 vieram tudo certinho, comprovação financeira certinha para cada um. E eles iriam tirar, o PPS deles estava agendado para março. Então eles já tinham ficado aí 3 meses praticamente, né, que a gente tira as 2 semanas de Natal e Ano Novo que a imigração fecha. Eles tinham ficado pelo menos aí 3 meses, quase 3 meses, para tirar o PPS e quando tinha a data agendada para ir lá fazer entrevista, entraram em lockdown, ou seja, a imigração ficou fechada e eles não conseguiram tirar nenhum documento. Eles passaram janeiro até julho sem conseguir trabalhar, tá? Ou seja, são pessoas que não conseguiram renovar o curso e tiveram que ir embora. Não tinham dinheiro suficiente para... Ainda que eles conseguiram se manter bastante, porque era uma família, conseguiram alugar um apartamento e com 3 mil euros de cada um, 9 mil, eles conseguiram, muito apertadinho, se manter durante todo esse tempo, né?
Mas agora, se você vem solteiro, você vem só com uns 3 mil euros, esse valor, muito provavelmente, no custo de vida que a Irlanda tem hoje, esse dinheiro ele vai durar, e se você for muito bom em economia, vamos colocar aí entre 3 meses mais ou menos, com muito esforço, talvez 4 meses. Lembrando que o primeiro mês aqui, o valor que você gasta é muito alto, porque você tem que pagar 2 aluguéis para conseguir alugar um quarto ou uma acomodação, tá? Agora, a gente precisa também considerar que se você chegar aqui no meio de uma onda de infecções, que é o que a gente está vivendo agora, um lockdown de 6 semanas, você muito provavelmente vai ter complicações para conseguir uma acomodação, porque as pessoas estão preocupadas com o número de casos que vem aumentando mais do que a primeira onda. Então, são pessoas que estavam com um quarto disponível, mas que preferem esperar passar esse lockdown para aí sim voltar a oferecer as vagas. Imobiliárias estão fechadas, né? As pessoas não estão conseguindo se locomover mais do que 5 quilômetros, tá? E a Garda aqui é super rígida, né? Aqui na minha cidade mesmo, que é uma cidade pequena, a gente vê aí os carros da polícia, né? Em diferentes localizações perguntando onde você mora e para onde você está indo, só para saber se você está dentro das regras de isolamento, né? Então, vamos supor que você chegou agora e o isolamento de nível 5 começa amanhã. Você vai ficar 6 semanas numa acomodação provisória, tá? E essa acomodação provisória oferecida pelas escolas é caro. Você vai pagar aí pelo menos uns 150 euros por semana na média, tá? São 600 euros por mês, então tem que fazer as contas. E eu diria que os 3 mil euros não seriam o suficiente, tá? Essa é uma questão que eu acho a mais preocupante de todas, né? O quanto de dinheiro que você vai trazer para conseguir aguentar, suportar toda essa fase, até conseguir uma acomodação, até conseguir o documento para trabalhar, e aí vem a pior parte, a parte do trabalho. Aqui o comércio está fechado, vai ficar fechado até dezembro. O Ministério da Saúde aqui está prevendo que em dezembro as coisas vão estar mais tranquilas para a gente conseguir ter um Natal nível 2, onde o comércio funciona normalmente, claro, com restrições de número de clientes dentro dos estabelecimentos. Mas a gente não consegue prever o que vai acontecer, né? O que eu consigo imaginar é, tendo em referência a primeira onda que durou de março, abril e maio, 3 meses, aí foram junho, julho, agosto, mais 3 meses nível 2, onde você conseguia até ver uma vaga ou outra de trabalho, mas com muitas pessoas disputando a mesma vaga. Porque lembrando, os estabelecimentos no nível 2, eles abrem, você pode consumir dentro de um restaurante, dentro de um café. No entanto, você tem o dono, ele é obrigado a atender somente a metade da capacidade, ou seja, ele na verdade dispensou funcionários ali ao invés de estar contratando. Então, considerando que a primeira onda durou 3 meses, fechado, lockdown total, mais 3 meses funcionando normalmente. Agora entramos na segunda onda, que está entre setembro, outubro e novembro. Mais 3 meses. Eles estão prevendo, assim como eu estou fazendo, que em dezembro as coisas já estejam mais normalizadas para conseguir abrir o comércio de novo, para a gente ter um Natal de consumo, né? Que as lojas possam vender, que a economia possa andar. Mas não é certeza. E se isso acontecer, nós vamos passar um Natal fechado e muito provavelmente em janeiro e fevereiro a gente ainda não tem uma noção de o que vai acontecer. Mas se abrir, é a época do ano mais fraca, porque é a baixa temporada. É a baixa temporada e é uma época muito fria. As novas oportunidades de trabalho, elas começam a surgir com mais volume lá para maio, junho mais ou menos, que é quando começa a alta temporada. Beleza? Só que aí vamos fazer a conta de novo. Se nós vamos ficar 3 meses, pelo menos, em restrições mais severas, né, com o comércio fechado, imagina só que em janeiro tudo volte ao normal. Então nós teríamos janeiro, fevereiro e março. Em abril, muito provavelmente, viria uma terceira onda. Tá? E a gente não sabe como vai ser essa terceira onda. Eu esperava que a segunda onda fosse ser menor do que a primeira, não sabia que ia demorar tanto tempo, e aí eu previa que a segunda onda ia ser menor e a terceira seria menor do que a segunda, e que em abril as coisas já estivessem mais normalizadas para aqueles que querem chegar aqui com o intuito de trabalhar. Então a minha teoria foi por água abaixo, porque se a gente for
contar exatamente do que está sendo aqui o primeiro caso, né, de segunda onda, a terceira onda ia cair em cheio em abril. E foi a época que eu falei que o pessoal poderia chegar, que é a melhor época do ano, inclusive, para você conseguir tirar a sua documentação a tempo de conseguir pegar a alta temporada para trabalhar. Então, se a terceira onda chegar em abril, nós ficaremos abril, maio e junho fechados, provavelmente fechados, né? Início de alta temporada. E aí, julho, muito provavelmente, o comércio ia abrindo gradativamente, né? De qualquer forma, pessoal, o que eu quero colocar aqui para vocês? Que por mais que vocês queiram arriscar, por mais que você seja uma pessoa que talvez não tenha necessidade de trabalhar, está vindo com recurso financeiro suficiente para poder se manter aí durante 6, 7, 8 meses, eu pensaria em outras coisas também. Primeiro, aulas não estão tendo. Vamos ficar sem aulas presenciais durante 6 semanas. E eu vejo nos grupos o pessoal reclamando, né? Olha, pessoal, eu paguei para fazer aula presencial. Não estou aqui para fazer aula online, eu quero meu dinheiro de volta. Isso é uma segunda questão também. Por exemplo, nós temos aqui casos, né, de pessoas que chegaram e não conseguiram ter aula. Eu tenho hospedado na minha casa uma aluna que veio estudar aqui na UELC de Waterford para passar 3 meses apenas, né? Até dezembro era o curso dela. Ela chegou, teve que fazer 2 semanas de quarentena, não puderam sair dessa casa. Aí ela teve 1 semana de aula presencial e veio o lockdown. Só que agora, teoricamente, ela, além de fazer aula online, ela não pode sair de casa, né? Se ela pudesse ao menos sair para a rua, para conhecer o país, para visitar, para aproveitar que eles gastaram dinheiro para chegar aqui, seria legal. Nem isso ela pode fazer. Então ela está voltando para o Brasil, né? E aí entra toda uma problemática que está super complicado, a questão do reembolso imediato dos cursos que estão sendo cancelados. Porque, em teoria, as escolas não fazem reembolso depois que o aluno se iniciou as aulas. Como a gente está passando por um momento atípico, um momento de pandemia, então as escolas estão relevando e estão sim oferecendo algo para o aluno, principalmente crédito, né, para o aluno voltar para a Irlanda dentro de 2 anos para concluir com o curso. E se o aluno ele não quer essa opção, ele pede o reembolso, a escola está pedindo pelo menos esses 2 anos para eles poderem se recuperar economicamente para poder fazer a devolução para o aluno. Então pense bem se de fato vale a pena você vir para um país sabendo que você vai ter pequenas janelas para conseguir chegar e aproveitar um curto período de tempo para depois ficar trancado, né? Agora vamos lá, a estratégia dos mais espertinhos, né? Eu vou chegar nessa janela onde eu consigo de repente arrumar um trabalho e conseguir o benefício do governo. Então, pessoal, é o seguinte, esse benefício do governo ele está ficando cada vez mais restrito, cada vez mais complicado de conseguir, tá? Eu disse agora na live de segunda-feira que o contribuinte ele teria que estar trabalhando com pelo menos 1 mês para conseguir receber o benefício do governo e que o valor iria variar o de quanto ele ganha, né? Então, para pessoas que ganham menos de 400 euros por semana, que é para praticamente todos os estudantes de intercâmbio, receberiam aí um valor de 270 a 300 euros mais ou menos por semana de benefício do governo. No entanto, a gente não sabe, não existe uma regra e o governo ele está negando o benefício para algumas pessoas que já conseguiram um trabalho ou pessoas que, por exemplo, na primeira onda, que só o fato de ter o PPS e nunca ter contribuído com impostos no país conseguiram benefício. Isso já não está mais acontecendo. Então, é importante você saber que, por mais que você chegue numa janela de tempo onde o comércio esteja aberto, que é uma janela de 3 meses. Lembre-se, você precisa de pelo menos 3 meses para conseguir o PPS. Depois você vai ter que passar pela crise econômica do comércio fechado ou com restrições, né, de clientes para conseguir uma vaga de emprego, para aí sim conseguir aplicar para a vaga, para o benefício do governo. Eu, mais do que qualquer um, quero muito que vocês possam viajar. Meu trabalho é orientá-los e eu vivo de vender os cursos, não é? Só que eu estaria mentindo para você se eu falasse que tá tudo bem de você vir agora, tá? Eu preciso desse trabalho, eu preciso que vocês comprem cursos comigo, mas eu não posso garantir
que as coisas vão ser do jeito que eram de costume. Eu não posso garantir que você vai ter o intercâmbio dos sonhos. E isso é uma coisa muito frustrante para mim, porque eu perco dos dois lados, não é? Eu perco. Talvez eu esteja perdendo de fazer esse vídeo, talvez as pessoas estejam me olhando agora e falando, pô, esse cara é chato pra caramba, porque eu não estou falando aquilo que vocês gostariam de ouvir, né? O que talvez outras pessoas possam estar falando, mas eu tenho que ser sincero e eu costumo fazer muito. Colocar as informações que eu passo para vocês baseado no que eu faria, tá? Ou o que eu não faria. Tá? Eu não investiria o meu dinheiro agora para viajar agora. Claro, talvez eu investiria o meu dinheiro agora, porque o euro tá caro pra caramba, tá 6,50, né, nessa variação. Mas, da mesma forma que eu comentei na live, mostrei os sites de economia para você, a previsão para os próximos anos é o real desvalorizar ainda mais, esse euro passar de 7, chegar a 8 e muito provavelmente 9 reais. Então a ideia é, não tem problema vocês, por exemplo, comprarem um curso de idioma agora e deixar para estudar em 2022, ou deixar para estudar, quem sabe, quando todo mundo estiver imune, né? Quando a gente não tiver mais problema de restrição, de isolamento, de distanciamento social. E eu acho que isso vai continuar acontecendo por pelo menos mais um ano, tá, pessoal? Ah, mas aqui no Brasil já está se falando de vacina, vai sair isso e aquilo, não sei o que. Cara, aqui não está falando nada ainda, tá? Vamos supor que o Brasil inteiro, lá para março, abril, estiver vacinado. Será que a Irlanda vai mudar as regras aqui para poder atender os brasileiros? Eu não teria muita certeza disso. Eu acho que num momento como esse, o momento é você refletir sobre o ano que a gente passou, 2020, que eu acho que nem contou, por mim poderia passar de uma vez logo, mas infelizmente quando passar de dezembro para janeiro, os problemas não vão acabar, né? Eles vão continuar existindo. A terceira onda aqui na Irlanda vai vir, a segunda onda no Brasil vai chegar e muito provavelmente uma quarta onda ainda até a população aqui na Europa estiver imune, porque aqui não se fala de vacina, pessoal, nós não temos promessas de vacina. Por enquanto não surgir uma vacina que é de fato eficaz, que não traga sequelas ou risco de saúde para a população, eles ainda não estão prometendo nada. De qualquer maneira, pense em 2021 como um ano para você planejar melhor o seu intercâmbio, fazer mais dinheiro no Brasil, tá? Você que pediu demissão do emprego, assiste esse vídeo, é muito importante que você tenha experiência na área que você vai trabalhar aqui, tá, pessoal? Para quem não sabe, 98% dos estudantes de idioma que estão no intercâmbio trabalham em hospitality, tá? Que faz parte do turismo. Qual o setor mais afetado do mundo durante essa pandemia? O turismo. Logo, os setores de hospitality estão totalmente em crise. As vagas, as oportunidades de emprego estão bem escassas. Então é muito importante vocês pensarem nisso. No entanto, no Brasil, pelo que a gente, os grupos de Facebook, WhatsApp, fotos que o pessoal posta no Instagram, parece que nem está existindo uma pandemia. Os restaurantes bombando, balada, churrascaria, etc. Eu fiz trabalho em restaurante antes de vir para a Irlanda porque eu tinha experiência em várias coisas, mas eu não sabia mexer com cozinha, eu não tinha prática com limpeza industrial, entendeu? Então esse tipo de coisa é muito importante você saber antes de vir para cá. Então é uma forma, é claro que se você falar para mim, pô, Cauê, mas eu pedi demissão e eu não sei se eu vou conseguir arrumar um trabalho nessa área. Se tiver comentário dessa forma, eu vou dar uma outra dica no próximo vídeo que com certeza eu acho que vai ajudar muito no seu planejamento financeiro para você vir com mais dinheiro no seu intercâmbio, tá bem, pessoal? Olha, mais uma vez, peço desculpas pela sinceridade, peço desculpas por ser um vídeo tão pessimista para vocês que estavam ansiosos para embarcar no próximo ano. Mas se você precisa de trabalho para se manter durante o intercâmbio, eu pensaria bastante antes de tomar qualquer decisão, tá? Aqueles que não precisam, que trabalham home office ou que conseguiu uma boa reserva e está aqui só pelo idioma, eu diria que o caminho ele pode ser um pouco mais tranquilo, mesmo que o intercâmbio não seja, que a experiência não seja tão livre de você poder ir e vir a hora que você quiser, ir para onde você quiser, curtir uma música irlandesa num pub cheio, aquela lareira quentinha, aquele ambiente gostoso. Infelizmente, durante 2021, a gente não sabe quando isso vai voltar a acontecer. Mas, se você mesmo assim quer aproveitar
né, o momento, que é o que você tem para viajar, ainda que tudo bem. Mas os que precisam de trabalho eu repensaria mais uma vez, tá bom, pessoal? Peço desculpas mais uma vez pela minha previsão errada. Eu me sinto muito responsável pelo que eu falo aqui, principalmente as ações que as pessoas podem ter se baseando naquilo que eu falo aqui. Então tem que ter muito cuidado. Se você conhece alguém, se você não vai embarcar, mas conhece alguém que está prestes a embarcar, por favor, manda esse vídeo para ela. E claro, se vocês precisarem de mim, eu estou fazendo um serviço de mentoria, estou dando 50% de desconto, tá? É 1 hora de mentoria. O link está aqui no primeiro comentário fixado. Se você fechar o curso com a Enjoy, também você recebe esse valor que você pagou em desconto no curso, tá bom? Aí a sua mentoria sai de graça. Um grande abraço, enjoy life, live your dream. Cheers!